Olá pessoal, estamos aqui com mais uma Flash Talk no canal da Infobio Júnior e hoje o nosso tema vai ser a máquina humana. Então nós vamos entender como a saúde, a robótica e a biomecânica podem estar associadas entre si. Nós vamos discutir sobre o corpo humano, sobre robótica e sobre aplicações da biomecânica. Bom, então para começar, por que será que muita gente nos fala que o nosso corpo é como se fosse uma máquina humana? Isso porque o corpo humano, ele funciona como uma máquina perfeita. Então, através da atuação conjunta de diferentes sistemas, nós temos o nosso funcionamento geral. O nosso corpo, então, ele age como se fosse engenhosamente construído por engrenagens, de modo que nós possuímos 5 níveis gerais de organização que dependem entre si e possuem interferência um ao outro. Nós temos as nossas células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo estreitamente organizados e dependentes uns dos outros. Como que nós podemos relacionar a robótica nisso tudo? Nessa Flash Talk, nós vamos relacionar o nosso corpo humano com a montagem de Lego EV3, associando as suas peças com as funcionalidades do nosso corpo. Bom, então começando essas análises, nós poderíamos citar primeiro o EV3. O EV3, ele é um microcomputador programável capaz de controlar os motores e os sensores do nosso robô. No corpo, nós poderíamos associá-lo com o nosso cérebro. O cérebro, ele funciona como um computador central de todo o nosso corpo. Ele é localizado dentro da nossa caixa craniana e faz parte do sistema nervoso, para onde convergem todas as informações que nós recebemos diariamente a todo instante. Outra associação seria com o motor. O motor no robô, ele gera movimento e faz com que o robô se locomova. No nosso corpo, nós poderíamos citar o sistema motor, que faz com que haja uma central que vai permitir que o nosso corpo realize todos os nossos movimentos naturais. Na parte de sensores, nós poderíamos começar citando o sensor de toque. No robô, ele é capaz de detectar quando o botão vermelho do sensor ele é pressionado e quando não é pressionado, sendo possível então eu programar o robô para realizar uma determinada ação até que ele seja pressionado ou não. No corpo, nós poderíamos associar isso ao nosso sentido de tato, que é capaz de perceber tudo que entra em contato com o nosso corpo e responder a esses estímulos. E por fim, nós poderíamos citar o sensor ultrassônico e o sensor de cor. O sensor ultrassônico, ele vai medir distâncias entre o robô e o objeto, que pode se encontrar na sua frente ou do seu lado, através de ondas sonoras. E o sensor de cor, ele vai detectar a cor ou a intensidade da luz refletida que entra pela pequena janela do topo do nosso sensor. E nós poderíamos associar esses dois sensores ao nosso sentido de visão, que é muito importante no nosso dia a dia. E como que nós poderíamos associar tudo isso à informática biomédica? Bom, uma das áreas de atuação da informática biomédica é a biomecânica. A biomecânica é a área que vai buscar compreender a maneira que o movimento é gerado no nosso corpo humano. Então, como o ambiente influencia e modifica esse movimento do nosso aparelho locomotor e também a influência das nossas estruturas biológicas em tudo isso. Então, algumas aplicações da biomecânica que nós poderíamos citar inicialmente seria a realidade aumentada e a impressão 3D. A realidade aumentada, ela é o resultado de um processo tecnológico que começou lá na década de 90, que é um conceito de sobrepor um ambiente ou uma imagem virtual em um ambiente físico, utilizando para isso um dispositivo. A realidade aumentada, então, ela pode ser utilizada na área médica também como uma ferramenta de suporte para auxiliar no meu tratamento, na simulação, nos treinamentos e também na educação para a área médica. Um exemplo seria essa ferramenta aplicada na simulação de órgãos ou partes do corpo para auxiliar na criação de laudos mais precisos. Então, além de ajudar os meus procedimentos cirúrgicos, por exemplo, eu teria uma redução de tempo e de custos associados a esse processo. Além disso, nós poderíamos citar a impressão 3D,
que ela pode ser aplicada na impressão de próteses, de implantes, de órteses, e tudo isso trabalhando com a personalização para cada pessoa. Também nas cirurgias apoiadas por impressão, então, a partir das imagens obtidas por meio da tomografia computadorizada e da ressonância magnética, o meu médico vai conseguir imprimir em 3 dimensões réplicas das regiões anatômicas do corpo humano e vai decidir então, a partir delas, como ele fará o procedimento cirúrgico no paciente, fazendo com que esse processo seja mais rápido e seguro ao paciente. E também a bioimpressão, que é a reconstrução de tecidos e órgãos humanos. Nesse caso da imagem, nós conseguimos observar um coração que foi feito numa impressora 3D. Outros métodos que nós poderíamos citar é a fotoelasticidade e os elementos finitos. Os elementos finitos é um método para resolver equações diferenciais que consiste em discretizar o sistema sob análise de vários elementos. Então, os elementos eles possuem nós que se deslocam com a aplicação de carregamento e podem fornecer respostas sobre o fenômeno que está sendo estudado naquele instante. Ele vai nos fornecer resultados utilizados para identificar a durabilidade do componente, identificar pontos de concentração de tensão, entender o comportamento da estrutura diante daquela situação e fazer com que haja uma otimização melhor. E a fotoelasticidade, ela é uma técnica que pode ser particularmente útil para análise de tensões em sistemas com geometrias complexas. Em um equipamento que é chamado polariscópio, um feixe de luz polarizada atravessa o modelo fotoelástico que representa o nosso protótipo e faz com que haja a execução de faixas de diferentes cores que podem ser visualizadas, de modo que cada cor é associada a um nível de tensão. Nesse vídeo, nós conseguimos ver a combinação dos elementos finitos e da fotoelasticidade. Agora, algumas aplicações em softwares. O primeiro deles seria o Visual 3D. O Visual 3D é um kit de ferramentas de análise que vai permitir a realização da modelagem biomecânica 3D através da análise e da relação de relatórios de funções. Ele é usado geralmente para medir e para quantificar os movimentos por um sistema de capturas de movimentos 3D. No vídeo, nós conseguimos observar uma simulação que ocorre utilizando esse software. Outro exemplo é o Kinovia, que é um programa especializado em edição de vídeos esportivos que contém recursos que são utilizados no detalhamento de imagens e vídeos. Nesse caso, nós temos uma pessoa correndo numa esteira e está sendo feito algumas análises biomecânicas desse momento. Além disso, nós temos o Rhinoceros, que é um programa de modelagem tridimensional que pode ser aplicado em diferentes áreas, inclusive na área da saúde. Nesse caso, nós temos uma simulação de uma pelve com osteoporose que está sendo reconstruída de maneira tridimensional através do programa. Outro exemplo seria o Invesários, que é um software que foi desenvolvido no Brasil pelo CTI, Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer. É um software livre para reconstrução tridimensional de estruturas anatômicas. Ele é baseado num conjunto de imagens bidimensionais que são obtidas através de tomografias e ressonâncias, e o programa vai permitir que sejam gerados modelos tridimensionais de acordo com a região de interesse do corpo humano que precisa ser estudada. Outro software que nós temos como exemplo é o Fusion 360, que é um programa pago com licença de teste de 30 dias e licença de estudantes também. E com ele, o usuário ele pode criar modelações 3D, CAD e CAM, e dar vida a produtos e projetos diferentes. Uma aplicação atual, que é demonstrada nessa imagem, foi a utilização desse software para modelagem de proteção de equipamentos contra o Covid. E por fim, nós temos o Kihao 3D, que nasceu em 1990 e é um pacote de análise de movimento bem completo. Ele possui a captura simultânea de vídeo digital de várias câmeras, o cálculo de parâmetros de cada segmento individualizado,
a calibração flexível de câmera, modelagem corporal, o rastreamento de marcadores e também a reconstrução precisas de planos de objeto 2D ou do espaço 3D. No vídeo, nós conseguimos observar a movimentação de um jogador de golfe. E com isso, nós conseguimos concluir que o nosso corpo é uma grande máquina engenhosamente em funcionamento e que a biomecânica é uma das 4 áreas gerais da informática biomédica e ela pode nos ajudar a entender o funcionamento através das tecnologias que são aplicadas dentro da área da saúde. Nos siga então nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, o Instagram e o Facebook, para ficar por dentro de todas as novidades da empresa Júnior. E essa é a Flash Talk foi desenvolvida por mim, Laura Tereza, que sou membro da Diretoria de Recursos Humanos e também estudante de Informática Biomédica pela USP de Ribeirão Preto. Se você quiser mais informações, entre em contato conosco através do nosso site ou também do nosso e-mail. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima Flash Talk.